Fala, seus bagaços! Hoje aqui com mais um episódio do programa Curiosidades comigo mesma, Sibeliça, muito prazer. Olha, gente, essa trova aqui é mais longa que conversa de gado. Mas como que nós não temos muito tempo para ficar aqui te acolando, senão o editor enche meu saco, eu vou te contar para vocês algumas curiosidades sobre um casal louco de especial que com certeza tu conhece, ou pelo menos já ouviu falar. O casal de cangaceiros Maria Bonita e Lampião é um dos mais conhecidos da história do Brasil. E não é à toa, gente. Os dois, junto do bando mais importante cangaceiro, viajaram por muitas regiões diferentes do Nordeste brasileiro, praticando banditismo. Mais especificamente, saqueavam os ricos para dar aos pobres. A Maria Bonita, como foi apelidada pela imprensa depois que ela morreu, foi a primeira cangaceira mulher, o que deu abertura para outros grupos de cangaços recrutarem mulheres. Rompendo com tradições regionais, essas moças largavam suas casas e tinham a oportunidade de se desligar de alguns hábitos impostos para a mulherada naquela época. Vocês podem até imaginar. Só que é o seguinte, apesar dessa abertura aí que a Maria Bonita fez para as mulheradas poder entrar no cangaço, nem todas essas moças elas iam por opção própria, viu, gente? Muitas delas, depois de serem raptadas e estupradas, elas eram forçadas a acompanhar as jornadas das quadrilhas. Pensem bem. E tem mais, gente. Nem todas as mulheres se apoiavam dentro do cangaço. Olhem bem. Cobrar uma postura feminista delas naquele ambiente parecia que seria até exigir demais dessas moças. Isso quem disse não fui eu, gente. Foi a Adriana Negreiros. Ela é autora de um livro chamado assim, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Bom, a verdade é que a Maria, ela se adaptou com o código de conduta esse machista do cangaço e ela podia, gente, ser até mais brutal que o próprio marido. Ela ajudava a torturar as vítimas do Lampião. E muitas vezes, sabe o que ela fazia, gurias? Ela arrancava os brincos das mulheres até rasgar os lóbulos. Meu pai do céu. Ela apoiava a gente também o assassinato de mulheres adúlteras. Bom, se fosse nos dias de hoje, as lojas de brinco iam estar tudo fechadas, porque aqui ninguém solta mais a mão de ninguém. O círculo é forte, rapá, tá fechado, ninguém mais se entrega. Com o aumento da frequência dessas mulheres nos bandos do cangaço, o número de partos também cresceram. E como não tinha médico, porque se prontificava, não tinha, o próprio Lampião botou as mãos na massa, nas barrigas das mulheres. E ele tinha aprendido a realizar uns procedimentinhos assim de parto quando que ele trabalhava na guerra. Então ele usava essas técnicas que ele conhecia da época em que ele cuidava do gado também. Ele era cuidador de gado, então ele fazia os partinhos também dos boizinhos. E daí ele pegou as mulheres para fazer esses partos, tipo fazia de gado. É claro, né, gente, que tudo isso acontecia na maior imundícia do mundo, em condições bastante insalubres, melhorando o português, para vocês entenderem. O Lampião e a Maria Bonita, eles tiveram uma filha em 1932, o nome dela era Expedita. E como que era de costume no cangaço, eles tinham que decidir o destino dessa criança. E como que eles não queriam que a menina crescesse na bandidagem, eles entregaram ela para um aliado do rei do cangaço, para que ele cuidasse da menina, fosse o tutor dela. Era o tio João Ferreira. E isso tudo aconteceu por baixo dos panos. E o caso foi tratado como tipo um segredo de Estado. Maria Dedéia era o nome de batismo da Maria Bonita. Ela vivia cheia de joia e penduricalho pelo corpo. Dizem que na época eram as mais caras joias de toda a região. É claro que essa riqueza dela ali vinha do que das roubalheiras do Lampião, que ele vivia assaltando as casas dos ricos. Numa mão ela carregava um monte de anel e penduricalho e joia. E na outra mão, adivinha, empunhava um revólver Colt calibre 38. E o punhal de estimação dela, gente, tinha 32 centímetros e era feito de prata, marfim e ônix. E demonstrava o poder dela junto com o marido, Lampião. O Lampião, por sua vez, embora contou, ele gostava muito de ler. Aliás, ele gostava que lessem para ele, porque não sabia ler direito. E ele gostava principalmente das notícias do jornal que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro, que falassem dele mesmo, das coisas, das merdas que ele fazia. E também, gente, ele gostava de usar perfume. Olha só, numa situação em que os banhos deles ali eram tipo uma raridade, o Lampião se infetava de perfume em grandes quantidades. E ele gostava de roubar perfume, não era esses baratinhos ali, não era caro, importado. Ele se juntava essa espúcia toda de suor com a brilhantina que ele usava no cabelo. Diz que criou uma mistura de cheiro única que virou uma marca registrada no cangaço, gente. Até o fedor era a marca registrada. Dizem também que esses banhos de perfume generalizado, ele dava até nos bichos dele, nos bichos, os animais, os cavalos de tração, pra melhorar o cheiro do bando. Meu Deus do céu, só tô sentindo o cheiro daqui. Agora sim tinha uma outra cangaceira, a Dadá. Essa Dadá, ela foi heroína, guerreira e a única mulher a portar um fuzil no bando de Lampião. E com Corisco, que era o parceiro dela, ela resistiu por mais de 2 anos até o brutal fim da gangue, nas mãos da polícia, claro. Ela foi um ícone de rebeldia no cangaço.
Mas a verdade era que Dadá detestava Maria Bonita, principalmente porque ela mandava e desmandava no cangaço. Por mais que fosse a rainha do subgrupo de cangaceiros do marido, da outra, né, claro, o Corisco e a Dadá, eles não tinham a mesma autoridade que Maria. E muitas por vezes, ela era desrespeitada pelos cangaceiros. Dizia que a outra era abusada, ranzinza, orgulhosa, metida besta, barulhenta e arrumadinha feita uma boneca, a Dadá dizia da outra, da Maria Bonita. Bom, gente, para finalizar aqui, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é um dos maiores símbolos do Nordeste brasileiro. Líder do movimento cangaceiro, essa figurinha foi e é ainda essencialmente polêmica, sendo um bando de inescrupulosos para uns fins, claro, e um justiceiro heróico para outros fins. Ele nasceu em 1898 na cidade pernambucana de Serra da Talhada e o Lampião morreu numa emboscada policial em 28 de julho de 1938, na Grota do Anzico, às margens do Rio São Francisco, no município de Piranhas, em Alagoas. As forças policiais armaram uma emboscada para o bando de Lampião, que contava com 35 cangaceiros, só que o Lampião, Maria Bonita e mais 9 desses cangaceiros foram mortos. Os corpos foram degolados e expostos na escadaria da prefeitura de Piranhas. Vocês sabem qual era o objetivo macabro dessas forças policiais para tirar a cabeça deles? Era mostrar para a população que tinham acabado com a vida de um mito do sertão nordestino. E o fato de o Lampião ter ferido o olho direito antes de ser morto e perdido a visão, claro, era a prova de que uma das cabeças expostas, solitária ao lado dos chapéus, era mesmo a de Virgulino Ferreira, o Lampião. Era ainda, sabe o que, gente? A exposição da violência do Estado brasileiro contra os que ousavam se opor à classe dominante e à força das instituições militares e policiais. Olha, gente, as cabeças desses loucos seguiram ainda um cortejo por várias cidades nordestinas depois que tiraram fora, até serem levadas, sabe para onde? Para um Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, na Bahia. Gente, esse instituto, ele tem o nome de um famoso criminologista brasileiro, inclusive, e as cabeças foram levadas para lá para ser analisadas, para comprovar que eram provenientes das pessoas consideradas degeneradas. Essa análise ali tinha uma origem nas teses positivas defendidas pelo criminologista italiano Cesare Lombroso, segundo as quais ele dizia que as pessoas ligadas à criminalidade tinham uma predisposição biológica à prática de crimes e a comportamentos antissociais perceptíveis através da análise das feições das pessoas e do formato de seus crânios. E, viu? Não eram condições sociais que levaram à prática desses crimes, mas sim a formação biológica. Essas teses nesse instituto, elas inseriam assim numa ideologia racista, se vocês forem pensar, desenvolvida principalmente na Europa, em fins do século XIX e no início do século XX. Essas cabeças desses cangaceiros, elas ficaram expostas no museu do instituto entre 1938 e 1969, quando elas foram entregues para as famílias. Não tem mais cabeças, já entregaram para as famílias. O paradeiro dessas cabeças ali, na verdade, ninguém sabe, apesar que os familiares deles, eles dizem que eles enterraram as cabeças num cemitério de Aracaju, mas não se sabe certo. O que é certo mesmo é que as forças policiais usaram um expediente violento e macabro a afirmarem a sua força. E pior que até hoje não muda muita coisa, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessas curiosidades, com essa duplinha aqui que eu trouxe pra vocês. É um pessoal aqui do Brasil. Olha só, uma história bonita deles, uma história de luta. Espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui nosso, dar o like nesse vídeo se tu gostou e também compartilhar com os teus amigos que podem se interessar por esse assunto. Então tá, bando de desocupado, vão trabalhar em vez de ficar só ouvindo abobrinha na internet. Um abração pra vocês e até a semana que vem. Tchau!